Pronto, então agora estamos oficialmente sendo gravados. Então, gente, assim, ó, a ideia de hoje é repassar com vocês o procedimento experimental da prática 6, a determinação do ferro através de medida espectrofotométrica. E aí a gente fala um pouquinho sobre os cálculos, como são executados, para poder fazer a quantificação com base nessa técnica, tá bom? Então, eu vou começar apresentando para vocês essa discussão e depois a gente vai para o uso da planilha de cálculo, que na verdade é uma forma que eu já deixei mais simplificada para que a gente possa fazer os cálculos, determinar a concentração e a gente depois vai utilizar tudo isso para fazer a validação desse método. Para que a gente aplique um pouco daqueles conhecimentos que vocês obtiveram, na verdade, lendo aquele artigo da validação e fazendo a lista de exercícios e talvez algumas das dúvidas que vocês tenham já vai se esmiuçando agora, tá? Então, vamos embora. Estão conseguindo ver a tela aí? Sim. Então, né? Então vamos revisar toda a prática 6 primeiro. Então vocês chegaram a assistir a videoaula, vocês viram os dados experimentais obtidos, né? A explicação de como a prática funciona. E agora a gente vai tratar esses dados, né? Os dados obtidos lá no instrumento, como é que a gente trata isso agora com base na calibração externa? A gente já falou um pouco dela, mas agora a gente vai tirar mais informações sobre ela para realmente quantificar uma amostra. Então, como é que o experimento basicamente funcionou? Nós temos duas partes experimentais bem claras, que a primeira é a construção da curva de calibração e a segunda é o preparo das amostras. O que é importante que vocês sempre vejam em qualquer método de análise química? Que a amostra sempre passa por praticamente todos os mesmos processos que a curva de calibração passa. Então, por exemplo, o que a gente fez aqui? Ó? Com base na tabela 1, que nós tínhamos lá no roteiro, nós preparamos as soluções em 8 tubos de ensaio, sendo que o primeiro sempre é o branco. Aqui a gente adicionou então volume de solução padrão de ácido salicílico, que na verdade é o produto hidrolisado do ácido acetilsalicílico. Então a gente fez lá a prática de síntese de aspirina, vocês já fizeram, e a gente parte exatamente do ácido salicílico para produzir o acetilsalicílico. E o que a gente faz aqui é hidrolisar ele, pegar o ácido acetilsalicílico, hidrolisar ele e voltar a ácido salicílico. E é ele que a gente analisa e correlaciona com o produto que é o ácido acetilsalicílico. Então a gente faz o processo inverso agora e utiliza essa técnica para quantificar. Adiciona então volumes desse padrão preparado, lembrando sempre que o ácido acetilsalicílico aqui ele não é um comprimido, ele é um padrão comprado comercial de alta pureza que a gente possa confiar na concentração e na quantidade que está presente naquele frasco. Adicionamos água, ácido sulfúrico diluído e aí partimos para a hidrólise. E a amostra passa por um processo um pouquinho diferente, que é exatamente um preparo primeiro de diluição do comprimido. Como é uma amostra na forma de comprimido, a gente primeiro teve que dissolver ela, filtrar, avolumar e aí sim tirar uma alíquota daquela amostra na forma líquida, obviamente, adicionar em 3 tubos de ensaio, que são triplicatas da mesma amostra, e adicionar água e o ácido sulfúrico diluído. E aí sim, os tubos contendo a curva de calibração e contendo as amostras vão para a hidrólise simultânea. Então isso é super importante também. Não adianta eu fazer a curva num dia e as amostras no outro e achar que tudo vai funcionar. Não. Por quê? Porque essa hidrólise aqui é a quente. E como ela vai volatilizar o solvente, a gente diminui um pouco o volume dos tubos de ensaio. E esse erro ele é corrigido automaticamente, ou automaticamente ele deveria ser corrigido, porque a amostra e a curva ambos passam pelo mesmo processo. Então a gente minimiza os erros por questões do aquecimento e da perda de volume, por volatilização. Então a gente não precisa considerar essa perda. A gente considera que o volume total no tubo é o volume inicial, aquele que foi realmente adicionado. Depois da hidrólise, a gente precisa esperar esfriar os tubos e aí adicionar o metal complexante. Então, na verdade, o que vai acontecer é que na hora que a gente adicionar o ferro 3+, na forma de cloreto férrico, que é laranja, ele vai complexar com o salicilato, que na verdade é proveniente do ácido salicílico, e formar um complexo de coloração violeta. Se tiver ácido acetilsalicílico lá dentro, não complexa. Então, por isso que a gente faz a hidrólise, para poder transformar todo o ácido acetilsalicílico em ácido salicílico, e aí ele vai complexar com o íon ferro, tá bom? Tudo isso acontece meio ácido. Por quê?
Se for em meio básico, o ferro, ele predominantemente vai preferir precipitar na forma de hidróxido. Então não dá para fazer essa reação em meio básico. Então tudo isso é princípio de química analítica qualitativa, né? Os íons da família do grupo D, né, dos metais do bloco D da tabela periódica, têm uma grande facilidade em precipitar e formar precipitados insolúveis. E o ferro é um deles. Então a gente trabalha sempre em meio ácido para que isso não aconteça. Bom, adicionamos o ferro então e o volume total do tubo de ensaio fica em 15 ml. Então todos os tubos teoricamente têm 15 ml. O que a gente espera como resultado inicial? É que os tubos da amostra, a coloração deles seja intermediária aos tubos da curva de calibração. Tá bom? Porque se não for assim, eu já sei que eu não vou conseguir quantificar essas amostras. E aí eu vou ter que partir para processos de, por exemplo, diluir mais a amostra, se caso os tubos ficaram mais roxos, né? E se ficaram muito mais clarinhos do que esse primeiro aqui, eu vou ter que concentrar a amostra. Então, ou colocar um volume maior de amostra, ou usar um balão volumétrico menor aqui para fazer o preparo do comprimido. Mas esse caso aqui, olhando pelas imagens, provavelmente está entre essa faixa, né? Está mais ou menos aqui pelo meio, né? No 2 e o 3. Isso aqui é hipotético, lembrando, né? Deixa eu só liberar a entrada de mais colegas. Oi, gente, bom dia. Nós estamos gravando a aula, tá? Então, para que vocês saibam. Então, voltando aqui. Esse aqui é o procedimento que a gente efetuou. Feito o experimento, a gente parte para a medida dos dados. Então, tanto curva quanto amostra vão ser determinadas a absorbância. Com as absorbâncias medidas, o que a gente tem que fazer agora? Com a curva, preparar uma relação, construir um gráfico que vai relacionar concentração versus absorbância, extrair a equação da reta e o R quadrado. E aí a gente observar. A curva é linear, o R quadrado é adequado, é próximo de 1, significa que eles se correlacionam? Se sim, ok. Então a gente poderia utilizar essa curva para fazer a quantificação da amostra. Aí vamos para a amostra. Com base nas absorbâncias da amostra, a gente substitui na equação da reta obtida aqui, com os padrões, e determina o valor da concentração para cada um dos tubos, né? O x1, x2 e x3 relacionados à concentração de cada um dos tubos. E aí a gente pensa, né? Será que eu já consigo quantificar isso direto? Será que é uma medida direta? Simplesmente medir, joguei a concentração aqui, então é a concentração que está no comprimido? O que vocês acham? Entenderam a minha pergunta? Não, porque em um comprimido a gente fez 250 ml e em cada tubinho a gente botou uma fração dessa solução. Isso. Então a gente tem um problema não, a gente tem que fazer cálculos de diluição, né, de retorno da diluição até chegar no comprimido. Porque lembrem-se, o nosso objetivo sempre é medir no comprimido, lá na amostra original. Então eu preciso voltar esses cálculos de diluição para chegar na concentração original, tá? Então, diluição é o que a gente vai ter que pensar. Então como é que a gente pensaria quanto a isso? Aí vem algumas perguntas para vocês. Olha só. A primeira é: as concentrações na cubeta e nos tubos de ensaio são iguais? Então, significa dizer o quê? Quando a gente pegou a cubetinha lá, pegou o tubo de ensaio, colocou o volume na cubeta, colocou no equipamento, mediu a absorbância. Essa absorbância que está aqui no equipamento, foi medido aqui, ó, lá na leitura, é a mesma absorbância do tubo de ensaio? Tem que dar a mesma? Sim. A absorbância é a mesma. E a concentração tem que ser a mesma? Sim. Sim, né? Então, isso não pode ter dúvida para ninguém. Se alguém tem dúvida quanto a isso, eliminem. Não existe dúvida quanto a isso. O tubo que a gente mediu, da onde tirou, é exatamente a mesma concentração, porque a gente não diluiu nada. Então, sim, é a mesma. Tudo bem, vamos para a próxima. A gente está voltando, né? Vamos voltar então. Agora, falando ali do tubo de ensaio, né? A pergunta agora é: a massa ou o número de mols do ácido salicílico que está contido lá no tubo de ensaio veio da alíquota do balão? Desse balão aqui de 250 ml que a gente usou? Ou a gente fez alguma coisa com essa alíquota de 3 ml que alterou a concentração aqui dentro do tubo? Tem dicas nessas imagens, né? Tem dicas. A gente aumentou o volume, né? Adicionou mais coisas. Isso, a gente adicionou mais coisas. Então,
Esse volume inicial aqui da alíquota, ó, que a gente pegou lá do balão, ele foi adicionado de mais coisas. A gente fez hidrólise, a gente fez complexação, a gente fez mais processos com ele. Então, o número de mols que está aqui, será que é o mesmo que está aqui? Ou o volume que está aqui é o mesmo que está aqui? Tem diferença nisso? Volume e massa? O volume alterou, é isso, né? Que a gente colocou, fez hidrólise, botou o complexante que veio na forma de 1 ml. Então o volume que estava aqui de 3 ml, ó, automático pela imagem eu já vejo, né? Aqui tinha menos volume, aqui tem bem mais. O volume alterou. Isso é fato, né? Eu vi o tubo aumentar. Mas e a massa do ácido salicílico? Continua mesmo, o que muda daí é a concentração. O que muda é a concentração. Então a gente sabe que a massa que está aqui dentro é a mesma que está aqui dentro, não mudou. Não é? Então a partir disso a gente consegue ter uma ideia de um cálculo, que é revisar qual é realmente a concentração que estava lá no balão, ou que está lá dentro do tubo de ensaio. A gente consegue voltar esse cálculo, né? Como assim? A gente vai determinar pela equação da diluição, C1V1, C2V2. Então o que a gente sabe, né? A gente tem dados da solução final, que é o volume do tubo de ensaio, que são 15 ml. A gente não sabe a concentração daqui, ou conhecemos a concentração daqui. A gente conhece essa Pode concentração? repetir, professor? A gente conhece essa concentração aqui dentro do tubo de ensaio? Sim. E quanto é? É o número de mols ali pelo volume do tubo. Tá, e qual o número de mols aqui dentro? O volume do tubo a gente sabe que é 15, né? Aí a gente tem que descobrir. E descobre como? Comparando com a curva do padrão. Agora sim. Então na curva do padrão eu vou ter a concentração inicial, né? Ou a que está ali dentro do tubo. Então a gente sabe quem é esse C2. Sabendo o C2 e sabendo o volume do tubo, a gente sabe o volume 1, que é o volume da alíquota, então a gente consegue determinar a concentração desse volume que está aqui na alíquota. Todo mundo compreendeu isso? Lembrem-se que aqui, ó, quando a gente chega aqui, ó, nesse ponto, ó, daqui a gente já sabe a concentração que está no tubo. Então a gente tem dado da concentração daqui. O que a gente vai fazer agora é voltar o cálculo para lá. Então, ó, a concentração aqui é a mesma. Então essa concentração é a que eu determinei pela equação da reta. Eu conheço essa concentração pela equação da reta. Sei que o volume desse tubo é 15 ml. Sei que o volume da alíquota que eu usei lá do balão é 3 ml. Então, eu consigo determinar a concentração dentro do tubo, ou nessa alíquota. Tá? Isso tem que ficar claro também. Tá claro isso para vocês? Para todo mundo? Não? Não sei se eu entendi, professor. Tá, olha só. A gente sabe pela equação da reta, lá da curva de calibração, a concentração dentro do tubo de ensaio, que a gente mediu no espectrofotômetro. Tá, ok? Isso aqui a gente sabe, a gente conhece a concentração pela curva de calibração. Digamos que deu 2 ppm. A gente sabe que o volume aqui dentro do tubo de ensaio, o volume final, é 15 ml. Então a gente tem esses dois dados aqui, a gente tem, ó, C2 e V2, a gente conhece. Tá? Agora a pergunta é, qual é a concentração aqui, na alíquota de 13 ml que a gente pegou? Porque a gente sabe que a massa não mudou, né? O que mudou foi a concentração, é isso que a gente quer saber, mas a massa não mudou. O número de mols presentes aqui não mudaram. E para saber isso, na verdade, como eu sei que o número de mols é igual, é o que eu estou fazendo. Ó, o número de mols é igual ao número de mols. C1 vezes V1, C2 vezes V2. A gente sabe que o volume pego foi 13 ml. O que eu não sei é a concentração, que é essa C1. E aí a gente determina quanto é a concentração aqui dentro, ou nos 13 ml. Deu para entender agora? Entendi. Entendeu?
Lembrem-se assim, ó, o que a gente está querendo dizer aqui? Ó, quando a gente conclui que não houve variação do número de mols daqui para cá, ó, o número de mols que tem aqui é o mesmo número de mols que está aqui, porque a gente não mexeu na massa, né, na quantidade de ácido salicílico. O que a gente mexeu foi no volume. De 3 passou para 15. Então, quando eu digo isso, eu estou falando número de mols na solução 1 é igual ao número de mols na solução 2. Sim, só que eu não sei o número de mols. Mas o que eu sei? Eu conheço volume e conheço concentração. Conheço volume e não sei concentração. E aí a gente usou a equação da diluição, que é isso que ela quer dizer. Número de mols 1 é igual ao número de mols 2. Número de mols não é concentração sobre volume? Ou concentração vezes volume, quando você isola? Aqui a gente vai ter massa, né? Quando eu falo em concentração comum, é massa. Massa sobre volume, né? Ó, concentração comum não é massa dividido por volume? Sim. O que eu estou fazendo é isolar. Como eu não sei a massa, eu estou fazendo massa é igual a concentração vezes o volume, que é isso aqui, ó. Nada mais é do que essa equação da diluição. Tá? Aí vou para o próximo passo. Agora deixa eu sair daqui porque tem mais gente entrando. Saiu. Ó, alguém entrou e pulou fora. Então, vamos continuar. Se sabemos que isso é verdade, a gente consegue calcular. Então, aí vem a outra pergunta, ó. Daí depois disso a gente consegue sim determinar direto no comprimido, será? Aí eu estou dizendo aqui, ó, vou determinar a massa do acetil salicílico na aspirina. Como? Ó? A gente vai determinar a concentração do acetil salicílico na alíquota de 3 ml, concordam? A gente consegue pelo C1V1, C2V2. Essa concentração aqui, nos 3 ml, aí é outra pergunta. Ela é diferente da concentração que está dentro do balão? Não. Estou forçando a cabecinha de vocês, mas imagina, né? Se eu pegar um volume daqui de dentro desse balão, eu estou alterando a concentração? Não. Estou alterando quem? O volume só? O volume só. Então, só estou pegando um volume de algo que tem uma concentração fixa. Essa concentração não vai variar. Então, automaticamente, quando a gente determinar a concentração na alíquota dos 3 ml aqui, ó, quando determinar essa concentração C1 aqui, automaticamente é a mesma do balão. Não muda em nada. Então, a gente sabe a concentração dentro do balão de 250 ml. Feito isso, sabendo a concentração dentro do balão, a gente usa a equação da concentração comum, C1 igual a massa sobre volume. E determina então a massa do ácido salicílico que está dentro do balão. Só multiplicando pelo volume do balão. Nesse caso hipotético aqui eu coloquei 200 ml, tá? Lembra que o volume tem 100 litros. Então imagina que o volume é 200 ml dentro do balão, só multiplica e a gente tem a massa do ácido acetilsalicílico dentro do balão volumétrico. E automaticamente aquela massa que está ali veio da onde? Do comprimido que a gente macerou, dissolveu, filtrou e jogou para dentro do balão. Então, teoricamente, todo o ácido acetilsalicílico que veio da aspirina está aqui dentro. Então, a massa determinada aqui é a massa que está no comprimido. E aí a gente consegue fazer várias determinações estatísticas. A gente consegue determinar a massa, a média triplicata da massa, o desvio padrão dessa medida e comparar com o rótulo do medicamento. E aí, depois disso, a gente faz um relatório técnico para descrever esse processo todo. Deu para entender a lógica toda da quantificação, do cálculo, que contas a gente vai fazer e o que a gente tem de resultado final? Mais ou menos. Mais assim? Gente, assim, ó, não se assustem porque isso aqui a gente vai fazer tudo de novo agora na planilha de cálculo. Tá? Isso aqui é para entender a lógica do que vai acontecer. A planilha de cálculo vai ajudar muito nesse sentido também. Tudo isso que eu falei agora vai rever de novo agora na forma de cálculos, tá? Então, finalize isso aqui assim. Aí, agora a gente vai para uma outra etapa, que é o uso da planilha de cálculo. Essas planilhas aqui, tudo que está aqui agora, eu vou disponibilizar para vocês, tá? Então não se preocupem, fiquem bem tranquilos. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Acho que essa aqui é a minha... Esse aqui, ó. Essa aqui é a planilha de cálculo que a gente vai utilizar, tá? Ela tem esse nome aqui, tratamento, dados, prática 6 e 7, AS, externa, edição de padrão, tem esse nome todo, escrito template, tá? Essa aqui é que eu vou disponibilizar para vocês limpa, ela já só está montada para que a gente possa utilizar nas práticas. Então, primeira coisa é entender como ela funciona.
Isso aqui não é comprado, não é em lugar nenhum. Isso aí foi eu que montei ela, então vocês também têm total capacidade de montar uma planilha como essa. E ela ajuda bastante porque vai deixar as coisas um pouco mais claras para que vocês entendam. Então o que acontece? Quando vocês abrirem ela, ela vai ter essas 4 abas aqui, inferior. Então a primeira são os dados dos experimentos. Depois vem sobre a prática 6, sobre a prática 7 e sobre validação do método. Tá? Ela é autoexplicativa, ela vai ter um monte de informações, instruções para que vocês entendam melhor como ela funciona. Mas vamos usar ela e já vou explicando como ela funciona. Então o que foi feito aqui? Ó? Esses dados aqui foram pegos lá do experimento 6, vocês podem conferir se eles batem. Essa aqui são os dados da curva de calibração, né, a concentração do ácido salicílico e a absorvância em 520 nanômetros. E aqui estão as amostras que foram medidas a triplicata. Esses dados aqui a gente vai utilizar na prática 6, para calibração externa. Então daqui eu vou levar esses dados para cá, para essa tabela. Então a gente sobe até o começo e o que vocês vão visualizar é isso aqui. Estão conseguindo enxergar direitinho ali? Tá grande o suficiente? Sim. Tá. Então, na verdade, se vocês forem olhar, a tabela que está aqui, essa tabela 1, ela é muito parecida com a tabela que está no roteiro da prática. Tá bom? Então vocês podem até conferir para ver como é que ela tá, mas basicamente é a mesma tabela. Eu só joguei ela para cá para a gente poder usar. Então o que vocês vão fazer? O que a gente visualiza, né? As células que estão em cor de rosa ou vermelho são as células que vocês podem alterar, mudar os valores, adicionar valores, tá? Cada célula que tem informação importante, por exemplo, o que significa gramas por litro AS. Se você for em cima, ó, eu deixei algumas instruções do que é que está acontecendo aqui. E o que você deve fazer para calcular. Então, ó, ali está dizendo, ó, use a equação de diluição, C1 vezes V1, C2 vezes V2, e estou dizendo quem é quem aqui, tá? Então, C1 é a concentração da solução padrão estoque de AS. Aonde está ela? Vocês vão ver, olhar aqui. Cadê a concentração estoque? Está aqui embaixo, ó. Padrão AS, concentração da solução estoque, 3 gramas por litro. Então eu vou instruindo vocês como usarem, tá? Deu para entender isso? Sim. Tá. Normalmente aqui nos dados da prática já tem informação, né? Então a gente pode simplesmente só vir aqui, copiar e colar. É o que eu vou fazer, ó. Vou vir aqui copiar e vou colar aqui, tá? Colei as concentrações aqui. Ou vocês podem calcular também, só estou dando a informação, se a gente puder, se a gente quiser, a gente calcula isso aqui também. Depois, o que a gente vai fazer? Colocar aqui os dados da absorbância, ó. Absorbâncias determinadas experimentalmente. A gente já tem a medida na abinha aqui de dados experimentais. Vou lá e vou copiar. Então tá aqui, ó. Dou um Ctrl C e colo lá. Quando eu fizer isso, automaticamente já vai gerar o gráfico aqui do lado, ó. Já deixei pronto. Coisa prática. Olha lá. O gráfico já aparece para vocês. Tá bom? Então aqui já está correlacionando, ó. Se eu clicar em cima, ele vai aparecer quem ele está usando para fazer o gráfico, né? Bom, ele deveria, pelo menos, né? Deixa eu ver. Aí, ó. Ele está usando a concentração. Lembra que não entra o zero na jogada. Nunca pode entrar o zero. E as absorbâncias aqui medidas. Então, ele já relacionou, já construiu a equação do gráfico, a equação da reta. Então, o próximo passo que eu vou fazer aqui é exibir a equação da reta. Então, eu vou lá no gráfico, né? Vou clicar, selecionar os pontos. Como minha tela está pequena, eu não consigo selecionar. Vou clicar com o botão direito em cima e vou pedir equação da reta, né? Então, adicionar linha de tendência, no meu caso aqui, linear. Aqui eu tenho, ó, exibir equação do gráfico e exibir R quadrado. Fechei, vou aumentar essa imagem aqui para que vocês visualizem melhor também. Vou deixar grandão aqui. Vou botar uma corzinha azul. Fica bem grandão. Estou enxergando a equação da reta aí, né? Feito isso, minha gente, o que eu devo fazer? Eu vou avaliar essa equação, avaliar esse gráfico. Então, a primeira coisa é linear? Eu observo os pontos aqui e vejo que, nossa, está linear, né? E, gente, isso aqui não é dado hipotético, tá? Não estou inventando esses números. Isso aqui são dados realmente experimentais. Foi feito no laboratório esses dados e a gente está trabalhando só com a parte matemática. Então, essa é realmente uma equação que vocês obteriam se tivessem feito o experimento, tá? E aí o R quadrado, ó, dá quase muito próximo a 1, 0,9996. Então, demonstra que existe sim, uma relação linear entre a concentração e a absorbância. Então, é um dado que eu posso utilizar. Posso utilizar essa equação da reta. Tá? Feito isso, então, eu vou partir agora para a quantificação da amostra. Lembra, já tem uma relação linear entre um padrão
e a medida do instrumento. Agora eu conheço a relação matemática que descreve esse fenômeno da concentração de 0,1 até 1 gramas por litro do ácido salicílico. Lembrando, se for maior que 1, essa equação já não serve. Ou melhor, não sei se serve. Eu preciso testar, preciso colocar pontos a mais. Se for menor do que a absorbância 0,0582, eu também não posso mais usar, porque essa equação só descreve a relação de concentração por absorbância dentro dessa faixa aqui, ó, o que a gente chama de faixa linear. Tá? Então a amostra, a absorbância da amostra tem que cair dentro dessa faixa aqui. Se não cair dentro, eu não posso usar. Então eu vou observar agora as absorbâncias das amostras. Tá? Vou voltar lá para a minha tabelinha de dados experimentais. Aí olha só, eu observo aqui ó, que pelas absorbâncias, elas sim caem mais ou menos no meio da faixa aqui, ó, mais ou menos por volta aqui do 0,19. Né? Então a gente tem esse ponto. Ó. Então todas as amostras vão cair dentro da faixa de máximo e mínimo da curva. Então eu posso sim utilizar essa curva para quantificar. Tá bom? Então da mesma forma, agora para a amostra, deixa eu mostrar como é que a tabela está construída. Então essas informações aqui, ó, dados das soluções já estão aqui. Então é a concentração do padrão. Isso aqui vocês também podem mudar se quiserem, tá? Só não vamos mudar porque aqui a gente não precisa. E não está em rosa porque está fixada de acordo com o nosso roteiro. Mas também poderia mudar isso aqui sem problema algum, tá? Por exemplo, tive que refazer o experimento e agora o balão não é mais de 250 ml, é de 200, como no exemplo que eu dei anteriormente. Eu posso vir aqui mudar e botar os 200 ml, não tem problema nenhum, tá? Mas aqui eu vou deixar os 250. E aí a gente vem para a quantificação. Essa aqui é outra tabelinha agora para a gente usar para quantificação. Aqui a gente vai resumir tudo que a gente discutiu agora sobre a diluição da amostra, tá? Só que de forma bem mais simples. O que a gente vai fazer? Ó? De novo. Aqui tem ó, amostra, volume da amostra pipetada para tubo de ensaio. Então aqui estou explicando o que é cada coisa que está nessa tabela, para vocês se entenderem bem. Aqui eu tenho a amostra 1, 2 e 3 e aqui tem a absorbância. Então essa absorbância eu vou copiar dos dados experimentais. Então aqui, ó. Então eu vou vir aqui, vou dar um Ctrl C, vou colar lá. Tá aí. Tá bom? Agora o que eu vou fazer? Vamos voltar às diluições. Só que antes de voltar à diluição, eu vou determinar a concentração do ácido salicílico no tubo de ensaio, que é essa primeira coluna aqui. Ó. Aí eu estou dizendo, né? Use a equação da reta isolando x e usando a absorvância de cada amostra. O que eu vou fazer aqui? Ó? Vou entrar aqui dentro, vou pegar aquela equação da reta que está ali e vou substituir aqui. Então o que eu faço? Ó? Vou dar um igual, vou abrir parênteses e vou isolar, né? Vou substituir o 0,1949 da absorbância aqui no lugar do y. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui, que é a absorbância, menos o coeficiente linear, que é o 0,0145, e vou dividir pelo coeficiente angular, porque eu quero isolar o x. Então ficaria isso aqui, o 0,1949, menos, aí eu vou ter que digitar, né? 0,0145, fecho parênteses, e vou dividir pelo coeficiente angular. Lembra que eu quero isolar o x, né? 0,4505. Pronto, vou dar um Enter e ele vai calcular para mim. E está aqui, ó. Então ele calculou a primeira concentração no tubo de ensaio, no primeiro tubo de ensaio. Feito isso, eu vou fazer primeiro para um, tá? Depois a gente faz para os demais. Eu vou calcular para cada tubo, né? Porque são réplicas da mesma amostra. Sabendo agora a concentração do tubo de ensaio, que nada mais é do que isso aqui, ó, o que a gente descobriu? Isso aqui, ó. Agora a gente sabe a concentração no tubo de ensaio. Eu vou calcular agora a diluição para saber na alíquota de 3 ml, que automaticamente eu vou saber a concentração dentro do balão de 250 ml, que a concentração é a mesma, né? A gente viu que não varia. Então o que eu vou fazer aqui é o que eu já fiz, né? Olha só o que eu fiz aqui, ó. Só calculei C1V1, C2V2, ó. Multipliquei o valor da concentração no tubo de ensaio vezes o volume do tubo de ensaio, que são 15 ml, e dividi por 3, que é nada mais, nada menos que a concentração do padrão de ácido salicílico, que é o 3 gramas por litro. Tá? E aí ele diz que dá 2 gramas por litro dentro do tubo de ensaio. Dentro do tubo de ensaio, com os 3 ml, se é 2 gramas por litro, automaticamente é a mesma concentração nos 250 ml, que é do balão volumétrico. Então agora, nessa próxima coluna aqui, é isso que eu vou fazer. Ó. Vou determinar a concentração, ou melhor, a massa da aspirina,
que está dentro do balão volumétrico, só fazendo a multiplicação aqui, ó. Estou multiplicando a concentração na alíquota vezes o volume total do balão, que é o 0,25. Tá? E aí, ele está me dando 0,50 gramas. Já está em gramas, tá? Porque lembra que a concentração está vindo tudo em gramas, ó. Grama, grama, grama. Tá bom? Aí, eu vou fazer isso para todas as amostras. Só que eu não vou ser bobo, eu já estou fazendo uma planilha de cálculo. O que eu faço aqui? Eu vou clicar nessa primeira célula aqui e arrastar para as demais. Ó, só vou arrastar e ele vai calcular para todas elas. Aí eu só vou conferir, né? Vou clicar aqui e vou conferir. Ó, ele usou o dado de absorvância aqui. Usou o dado de absorvância aqui, então tá tudo ok. Ó, calculou as concentrações para cada uma das réplicas e as concentrações finais para cada uma delas. Já deixei pronto para vocês, para que ninguém diga assim, eu não sei fazer. Mas aqui embaixo já tem, ó, a média. A média eu fiz assim, né? É só colocar igual média e selecionar. Vocês sabem usar essas planilhas, gente? Todo mundo está tranquilo quanto a isso? Eu sim. Não sei o pessoal. Alguém tem dúvida, gente, de como faz a média no Excel ou na planilha do Drive? Se alguém tiver, pode falar que eu mostro. Não? Bom, então vamos deixar por assim por enquanto. Se vocês tiverem dúvidas, vocês me perguntem. E automaticamente já faço também o desvio padrão. Né? O desvio padrão é essa aqui, ó, DESVPAD, desvio padrão para amostras para pequena quantidade de amostra. E ele já calculou para mim aqui, ó, a média da massa do comprimido e o desvio padrão dessa medida. Então, aqui embaixo, ó, já tem uma outra tabelinha pequenininha para fazer as comparações e a gente já discutir. Lembra que a gente já tá, olha como a gente já evoluiu, né? Na questão de relatório de medida, a gente já está aqui, ó. A gente já fez a média triplicata, a gente já calculou o desvio padrão e agora a gente vai comparar com o rótulo para poder emitir um relatório técnico, por exemplo. Se a gente estivesse avaliando controle de qualidade de medicamento, a gente poderia fazer dessa forma. Então, viríamos para cá e faríamos o seguinte, ó. Primeira coisa é perguntar para a gente, né? A gente saber que a massa pesada do comprimido foi essa aqui, 0,603. Essa foi a massa que a gente pesou, né? E aí a gente já comparar, né? Bom, a média que a gente mediu foi 0,514, mas a massa que eu pesei é 0,603. Ixi, e agora? Agora eu vou olhar qual é o teor do princípio ativo que diz no rótulo. É isso que eu tenho que olhar. No rótulo do comprimido está aqui, ó. Ele diz lá no rótulo da aspirina que é 0,5 gramas a massa de aspirina presente no comprimido. E aí, o que justifica dizer que é 0,5 e a massa deu 0,603? O que vocês Porque acham? tem recipiente junto no comprimido. Ele não é o ativo puro. Não é só o ativo, né? Então, até aqui está tudo ok, né? A gente pode entender que se tem recipiente, vai dar massa diferente. Agora, a gente vai comparar com o valor teórico, que é o que diz no rótulo, com o nosso valor experimental. Isso que a gente tem que fazer. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou trazer esses dados de média e desvio padrão para cá. Ó. Aí eu vou digitar aqui, né, o 0,514 e o desvio padrão que deu 0,012. Vou digitar aqui só para a gente ter esses valores aqui. Com base no dado teórico e no dado experimental, a gente determina o erro relativo da medida. Tá? E aí o erro a gente determina para aquela equação do erro, né? Ó, o valor teórico, que é o 0,5, menos o valor experimental, que é o 0,514, multiplica por 100 e divide pelo valor teórico, que é o 0,5. E aqui ele diz para a gente que o erro relativo é de 2,9%. Tá? Isso aqui é um valor de erro muito baixo, tá? É muito pequeno. Ou seja, muito provavelmente a gente está dentro da zona da zona de erro da própria medida. Porque olha só, o nosso desvio padrão dá muito pequenininho. Tá vendo? Então, ó, se a gente olhar aqui, ó, por exemplo, nas nossas medidas, olha como essa amostra aqui, a primeira, ó, bate exatamente com o valor do rótulo. O que a gente deveria fazer para comparar perfeitamente? Como o rótulo diz que é 0,5, ou seja, uma casa só após a vírgula, a gente pode reduzir esse número de casas após a vírgula também para uma só, para poder comparar. Ó, vou reduzir aqui. E a gente observa isso aqui. Tá?
que a gente está muito, muito próximo do valor verdadeiro ou do valor que o rótulo do medicamento diz. Mas como a gente tem essa precisão, porque a gente preparou essa solução, a gente pode deixar pelo menos as 3 casas após a vírgula. Porque a gente tem essa precisão toda para poder dizer isso. Tá bom? Ou não? O que vocês acham? Temos essa precisão toda? Como é que eu decido, gente? Como expressar esse resultado aqui, ó. Lembra que isso aqui é mais preciso, né? Eu tenho mais casas após a vírgula, eu tenho mais precisão no resultado. Na curva que a gente fez, a gente tem essa precisão toda? Ou como é que eu tiro esse dado de precisão? O que vocês fariam? Deixariam o resultado assim? Ó, fosse expressar o resultado. Qual é a concentração do ácido acetilsalicílico no comprimido? Você vai colocar isso aqui? 0,1514 mais ou menos 0,012? Ou não? O que é o correto? O que vocês acham? Vamos lá, quero ouvi-los. Eu acho que a gente tem, porque a gente preparou as soluções com 3 casos decimais ali da massa. Eu acho que temos. Acho que temos, né? Eu também acho que nós temos. No entanto, o que os nossos dados dizem? Olha só. O que os nossos dados dão de precisão, de concentração aqui, ó? Ah, bom, uma casinha só. Uma casa só após a vírgula. Então, ó, nossos dados que relacionam concentração, nosso padrão preparado, só está expresso com uma casa após a vírgula. Então, a nossa precisão é de uma casa após a vírgula. Não é melhor do que isso. Se a gente tivesse preparado aqui, sei lá, com 2 ou 3 casas a mais, aí sim, a gente pode expressar com mais precisão. Se não, não. Então, aqui no nosso resultado final, a gente pode levar o cálculo todo com o maior número de casas decimais possíveis. Mas chegou aqui no final, na hora de expressar o resultado final, eu não posso expressar com tanta precisão assim. Tá? É uma coisa estranha, não é? Porque aparentemente, o que parece? Que se a gente deixa assim, está fora do que diz o rótulo. Né? Tem 0,51. Se eu olhar na medida individual, 0,50, 0,52, 0,52 de novo, parece que tem a mais. Só que exatamente é isso, a precisão nos dá essa confirmação de que aparentemente tem mais. Só que, como é expresso nessa número de casas decimais, eu tenho que expressar assim. E por que a indústria farmacêutica faz isso, gente? Porque é uma forma dela poder ter uma segurança também. Ó, eu posso botar um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, pode dar essa pequena variação, mas mesmo assim eu não estou mentindo, eu não estou enganando ninguém. É 0,5, porque eu estou expressando só com uma casa decimal. Então vai ser sempre 0,5. Se aqui fosse 0,55, continuaria sendo 0,5. Né? Então, eles têm essa margem também para poder, digamos, errar. Ou, se houver um desvio na próprio processo de fabricação e ir um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, não afeta o que eles estão expressando no rótulo. Tá bom? É por isso que expresso assim. E dificilmente vocês vão ver algum fármaco expresso a concentração com 2 ou 3 casas após a vírgula. É mais difícil. Tá? Normalmente não é. Tá? Então, a gente expressa aqui no final com somente uma casa após a vírgula. Professor, Oi. quando eles colocam tipo em miligramas, 500 miligramas, a gente pode considerar que é 5,00 gramas daí? Ou só 5 gramas sem as casas decimais? É sem as Quer casas dizer, decimais. 0,5. É sem as casas, 0,5. Ah, tá. É 0,5. É. Por isso que às vezes eles colocam assim, né? 250 miligramas. É isso. Se você for botar em casas decimais, em voltar, né? Botar em gramas, é 0,25. Nesse caso, sim. Sempre Entendi. assim. Tá. Normalmente eles fazem isso porque é uma forma de evitar problemas, tá? Evitar processo, evitar um monte de coisa. Essa pequena variação pode causar problemas. Você pode dizer, mas eu estou comprando um medicamento que não tem a concentração certa. Tem gente que chega a esse ponto, tá? Mas a indústria tem que se precaver também, né? É uma forma de se proteger.
Então, estou explicando isso porque é o que acontece na vida real. Tá? Então, o que vocês acham aqui, ó, no nosso tratamento de dados? É complexo fazer isso? O que vocês acharam? Não, essa não achei tanto, assim. Acho que Não, só a né? parte da diluição ali, que quando eu fiz a minha, eu fiz errado porque eu fiz em mol, eu já ia me complicar ali e eu esqueci dessa parte também. Tá, isso acontece muito. Só que como a gente quer o resultado em gramas, porque o medicamento está em gramas, não precisa voltar para mol, né? No roteiro da prática eu peço para vocês calcularem em mol para a gente treinar, né? Porque às vezes é uma coisa de treino mesmo, treinar, lembrar que existe uma relação, uma correlação. Para vocês como técnicos é importante, mas na hora de fazer a quantificação não tem tanta importância assim, a não ser que queira-se expressar o resultado em mol. Gente, vocês entenderam isso? É isso aqui o tratamento de dados. Isso aqui é uma quantificação usando calibração externa. Tá? Então aqui a gente pode verificar isso, ó, que aparentemente a técnica que a gente está usando aqui, ela é muito boa para determinar aspirina, determinar o ácido salicílico na aspirina. Deu valor assim, ó, em cima, cravado, com o que diz o rótulo. Aí obviamente que aqui, né, aqui está calculado um pouquinho diferente. Deixa eu ver por que está assim, menos você. Não sei porque o erro ainda está 2.9, não deveria estar, deveria estar 0, né? Deixa eu ver o que ele está copiando de diferente aqui. G30, G30, G22. Ah, tá. Sim, porque eu só tirei o número de casas decimais. Então aqui na verdade tem que ser... Eu não eliminei o número de casas decimais, né? Aqui teria que eliminar. Mas aqui o erro na verdade vai dar 0, tá? Se a gente deixar assim. Então deixa eu voltar as casas aqui. Para que vocês entendam que o erro vai dar isso por causa das casas decimais aqui do 0,14. Tá bom? 0,15 e 14. Então assim, ó, gente. A gente vai usar essa planilha ainda por um bom tempo, né? Porque a gente fez a prática 6. A prática 7, depois eu vou disponibilizar para vocês o vídeo de como o experimento funciona. E aí a gente vai trabalhar com os tratamentos dos dados da prática 7, que já estão aqui também. E finalizada a prática 7, a gente, no mesmo dia que trata os dados da 7, a gente faz a validação do método, que seria realmente aplicar alguns daqueles parâmetros que a gente discutiu e que vocês fizeram ali esse exercício. Então, a gente vai calcular a recuperação, a gente vai dizer qual é o método que teoricamente que é o mais adequado para determinar a aspirina nesse comprimido, comparando essas duas técnicas. Lembrando que a prática 6 é a técnica de calibração externa e a prática 7 é a técnica de adição de padrão. Ambas funcionam para quantificar princípios ativos em amostra. Só que se a gente compara as duas, a gente tira mais informações, que é, por exemplo, a recuperação. Então, para fazer a recuperação, eu tenho que fazer as duas técnicas. Aí eu consigo determinar. Tá? E é uma das técnicas mais baratas para avaliar a recuperação. Por isso que a gente faz ela. Tá bom? Então, vou voltar para cá. E eu vou atualizando, a gente vai atualizando essa planilha conforme as aulas vão acontecendo. Então, agora eu vou disponibilizar para vocês esse PowerPoint que a gente discutiu, esse template branquinho, vazio, sem nada, para que vocês possam brincar. E vou disponibilizar também o template, essa planilha com a prática 7 tratada, com esses dados aqui todos completinhos para que vocês possam usar como modelinho para comparar. Tá bom? E aí toda aula eu vou atualizando com a prática 7, com a validação, conforme a gente vai fazendo, eu vou atualizando o que a gente discutiu aqui. Tá ok? Ok. Então assim, ó, não se assustem, mas o que acontece? A nossa avaliação sobre validação é exatamente o uso dessa planilha. Então, aprendam a mexer nela, aprendam a usar ela, aprendam a substituir e tirar as informações dela, porque é com base nela que a avaliação de vocês vai acontecer. Eu já estou dando todas as dicas e letras, tá? Certo? Então tá bom, Luan. Gente, então é isso. Eu vou cancelar a gravação para ficar o vídeo mais curtinho, tá?